Você já foi seguido dentro de uma loja? Já sentiu aquele olhar que diz: você não pertence aqui, mesmo sem ninguém dizer uma palavra? É uma sensação que queima por dentro, porque você sabe que não fez nada, não está roubando, não está escondendo nada, só está ali. Mas para muita gente, só estar já é um problema. E quando você é uma mulher negra, com traços marcantes e a cabeça erguida, isso vira quase um desafio para quem vive de julgar pela aparência. Era uma tarde abafada de sábado, no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Um daqueles lugares onde você mal ouve uma criança chorando, de tão silencioso e refinado. Dentro da loja da grife francesa, os vendedores e as vendedoras sorriam, mas só para certos clientes. Clarice Menezes, 42 anos, entrou ali sem pressa. Vestia um vestido azul de linho, discreto, sapatos baixos e uma bolsa preta simples. Estava ali para escolher um presente de aniversário para a irmã. Algo bonito, marcante. Ela sempre gostou de comprar com calma, de olhar os detalhes, mas em menos de 3 minutos percebeu que algo estava errado. 2 vendedoras cochichavam perto do balcão. Um segurança apareceu repentinamente e se posicionou no canto da loja, fingindo arrumar uma prateleira. Um cliente branco entrou logo depois dela e foi atendido com champanhe. Ela continuava ali, invisível, até que tentou pegar um colar para ver de perto. A moça da loja a interceptou antes que ela encostasse. Se a senhora quiser saber o preço, posso informar daqui mesmo, disse sem sorrir. Clarice não respondeu. Apenas olhou nos olhos da mulher e disse: eu só quero ver de perto. Não vou levar nada sem olhar. 2 minutos depois, o segurança se aproximou. Senhora, a gerente pediu que eu acompanhasse a senhora até a saída. Clarice respirou fundo. Por qual motivo? Recebemos uma denúncia. Uma cliente relatou que a senhora escondeu um objeto na bolsa. Ela não acreditou no que estava ouvindo. Ao seu redor, as pessoas observavam como se assistissem a uma novela, mas ninguém sabia quem ela era. Ainda. O que acontece quando a mulher que você humilha é a mesma que pode acabar com o seu alvará de funcionamento com uma única assinatura? Clarice hesitou por um segundo. A acusação era absurda demais para acreditar, mas a postura do segurança deixava claro. Aquilo era sério. Ele mantinha os braços cruzados, o olhar rígido, como se esperasse que ela corresse. Ela não se moveu. A loja parecia congelada. Os sorrisos dos vendedores evaporaram. Uma cliente mais velha, com uma bolsa da mesma grife, deu um passo para o lado, como se Clarice carregasse algo contagioso. A gerente, uma mulher branca de cabelos lisos e presos em coque, surgiu por trás da vitrine. Veio andando com pressa, sapatos de salto, estalando no piso de mármore. Qual é o problema aqui? Perguntou, já olhando para Clarice com desconfiança, não com curiosidade. Essa cliente foi vista mexendo em uma peça e colocando a mão dentro da bolsa logo depois, disse o segurança, satisfeito por ter algo para apresentar como justificativa. E quem exatamente fez essa denúncia? A voz de Clarice era calma, mas cortante. A gerente gaguejou. Uma cliente anônima. Preferiu não se identificar. Mas não se preocupe. É só um procedimento padrão. Podemos resolver isso de forma discreta se a senhora cooperar. Clarice sentiu o estômago se revirar. Discreta? Ela estava cercada por olhares. Seus passos estavam sendo vigiados desde o momento em que entrara. E agora, diante de uma acusação infundada, diziam que seria discreto. Ela olhou ao redor. Nenhum funcionário parecia disposto a defendê-la. A loja estava lotada de luxo e de covardia. A senhora pode, por favor, abrir sua bolsa? Insistiu a gerente, estendendo a mão com uma luva de látex na outra. Clarice engoliu em seco. Isso é ilegal. A senhora tem uma acusação formal, algum tipo de flagrante ou base legal para revistar uma cliente? Estamos apenas tentando manter a segurança do ambiente. A gerente tentou parecer cordial, mas sua impaciência vazava a cada palavra. Não estou aqui para causar tumulto, Clarice respondeu, mas também não sou obrigada a passar por isso.
Chamem a polícia se acharem necessário. E tragam uma advogada da loja, porque a partir de agora, tudo que for feito sem respaldo legal será parte de um processo. A tensão aumentou. A gerente recuou um passo, surpresa. Senhora, não há necessidade de ameaças. Não é uma ameaça, interrompeu Clarice, retirando lentamente um documento da bolsa. Era sua identidade funcional. O brasão do Ministério Público de São Paulo reluzia sob a luz branca da loja. Eu sou promotora de justiça. E vocês estão prestes a responder por racismo, calúnia e constrangimento ilegal. O silêncio foi absoluto. A gerente empalideceu. O segurança tentou esconder a surpresa, engolindo a seco. Eu só estava seguindo ordens, disse, mais para si mesmo do que para ela. Clarice manteve o documento à vista por alguns segundos. Querem mesmo continuar esse procedimento padrão? Ou vão querer rever a forma como tratam os seus clientes? A gerente tentou se recompor, mas a voz saiu fraca. Senhora Clarice, nós pedimos desculpas. Houve um mal-entendido. Essas situações são muito delicadas. Sabe como é, com tantos casos de furtos hoje em dia. Não tentem se justificar com estatísticas, respondeu Clarice, sem elevar o tom. O que vocês fizeram foi julgar uma mulher negra como criminosa, apenas por ela existir nesse espaço. Isso não é sobre furto, isso é sobre perfilamento racial. Eu entrei aqui para comprar um presente e vocês me trataram como uma ameaça. Clientes que até então fingiam desinteresse, agora prestavam atenção total. Um jovem tirou o celular discretamente e começou a filmar. Clarice percebeu, mas não impediu. Agora que vocês sabem quem eu sou, o tom mudou. Mas e se eu não tivesse essa carteira? E se fosse a minha irmã ou a minha sobrinha? A gerente tentou falar, mas Clarice não permitiu. Eu já conheço esse script. A pessoa negra é seguida, vigiada, acusada sem provas. Quando não há resposta, ela é humilhada. Se reage, é agressiva. Se cala, é conivente. E se tiver sorte de provar sua dignidade, recebe um pedido de desculpas morno, como se isso apagasse tudo. A senhora está certa, disse por fim a gerente, quase sussurrando. Podemos conversar em uma sala reservada? Não, essa humilhação foi pública. A reparação também precisa ser. O vídeo do rapaz agora mostrava toda a cena. Ele ergueu o celular quando Clarice se afastou alguns passos e com a voz firme concluiu. Vou registrar boletim de ocorrência ainda hoje e abrir uma representação formal junto ao Ministério Público. Isso não termina aqui, porque essa não é a primeira vez que uma mulher negra é tratada como suspeita apenas por estar em um lugar que vocês julgam não combinar com ela. E se depender de mim, será a última nesse endereço. Ela olhou uma última vez para o colar na vitrine. Não vale o preço de quem eu sou. Boa tarde. E saiu. Do lado de fora da loja, um pequeno grupo se formava. Pessoas que viram, pessoas que ouviram. Um jovem funcionário da limpeza se aproximou, visivelmente tocado. Desculpa, dona... Eu vi tudo. Isso acontece direto com gente parecida comigo. Mas nunca vi alguém enfrentar desse jeito. Clarice sorriu, cansada. Obrigada. Continue observando e falando, porque só assim isso muda. Do outro lado do corredor, o vídeo já havia sido publicado. Em menos de 20 minutos, os comentários explodiam. Promotora humilhada em loja de luxo. Perfilamento racial em shopping nobre. Ela mostrou o crachá e calou todo mundo. Mas Clarice não estava satisfeita. O vídeo viralizar não resolvia o problema. Ela seguiu até seu carro, sentou-se, ligou o motor, mas ficou ali por um momento, olhando fixamente para o painel, lembrando da sensação que invadiu seu peito quando ouviu a palavra denúncia. Ela sabia que se não tivesse se identificado, talvez terminasse a tarde em uma delegacia, ou pior. E essa era a ferida que mais doía. Saber que sua segurança não vinha de sua dignidade, mas de um crachá.
e que sem ele, sua palavra valeria menos do que a de uma cliente anônima. Clarice respirou fundo, pegou o celular e começou a redigir um e-mail. Assunto: representação por conduta discriminatória e constrangimento ilegal. Loja Maison d'Or, Shopping Cidade Jardim. Sabia exatamente a quem endereçar e sabia que esse seria só o começo. Na manhã seguinte, o telefone institucional de Clarice Menezes começou a vibrar antes mesmo das 8 horas. Mensagens de colegas do Ministério Público, de advogados amigos e até de desconhecidos que haviam conseguido seu número. Todos com a mesma pergunta: é você no vídeo que está circulando? Clarice ainda não tinha visto. Havia passado a noite reescrevendo sua representação. Cada linha precisa, cada ponto embasado, não com raiva, mas com precisão. Era seu jeito de lutar. E no fundo, ela já sabia. Quando algo assim viraliza, a opinião pública se adianta à justiça. Quando finalmente clicou no link enviado por um amigo, viu a gravação feita pelo jovem na loja. O vídeo começava no momento exato em que a gerente exigia a revista da bolsa e seguia até o momento em que ela exibia sua identidade funcional. O título dizia: promotora é acusada de roubo por ser negra em loja de luxo de São Paulo. A imagem era nítida. O áudio, claro. A indignação no olhar de Clarice era palpável. Em menos de 12 horas, o vídeo já contava com 1,8 milhão de visualizações. A matéria que se seguiu foi publicada por um portal nacional. Uma repórter havia confirmado a identidade de Clarice com fontes do MP e incluído declarações de 2 testemunhas anônimas que estavam na loja naquele sábado. Ambas confirmaram que Clarice não havia feito qualquer movimento suspeito e que o tratamento dado a ela foi desde o início hostil. A loja Maison d'Or publicou uma nota seca afirmando que preza pela segurança de todos os seus clientes e que lamenta o mal-entendido. Não mencionou racismo, não pediu desculpas, não reconheceu o erro. Clarice leu a nota no computador do escritório sem demonstrar reação. Ela já esperava. Empresas assim, pensou, são rápidas para erguer paredes e lentas para abrir janelas. Doutora Clarice, disse a assistente dela, batendo à porta do gabinete. O procurador-geral quer falar com a senhora, agora de manhã. Ela assentiu. O gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo era amplo, envidraçado, silencioso. O procurador-geral, Dr. Henrico Varela, levantou assim que ela entrou. Clarice, que situação? Ela sentou-se sem sorrir. Situação antiga, só que filmada dessa vez. Varela suspirou. O vídeo é forte, está em todos os jornais, e você lidou com uma frieza impressionante. Frieza? Ela arqueou uma sobrancelha. Não era frieza, era sobrevivência. Eu sei. Eu não vim te parabenizar por manter a calma. Vim dizer que, por conta da repercussão, o Conselho Nacional do MP quer que essa situação seja documentada de maneira formal. Eles estão pedindo um relatório detalhado e a Ouvidoria de Direitos Humanos também quer te ouvir. Clarice não hesitou. Já estou escrevendo e também vou anexar a representação criminal. A gerente e o segurança agiram com base em estereótipos raciais. Isso não pode ser varrido para debaixo do tapete. Você sabe que isso vai virar pauta política, não sabe? Ela cruzou os braços. Já virou. O erro é acreditar que racismo é um detalhe administrativo. Racismo é estrutural, institucional e precisa ser combatido com as mesmas ferramentas que usamos contra a corrupção. Doa a quem doer. Na tarde daquele mesmo dia, Clarice foi chamada para falar na Comissão de Igualdade Racial da Assembleia Legislativa. A presidente da comissão, deputada estadual Marina Lopes, uma mulher negra que já havia enfrentado situações parecidas, abriu o espaço para Clarice com um tom respeitoso, mas direto. A senhora não precisa dar espetáculo, só precisa contar o que viveu. Clarice assentiu. O que eu vivi, deputada, foi a banalidade do racismo, disfarçada de procedimento padrão.
mas com endereço, horário e alvo bem definidos. Eu entrei em uma loja para comprar um presente e saí de lá como uma suspeita, porque minha pele não combinava com os preços nas etiquetas. A sala ficou em silêncio. E se eu não fosse promotora? E se eu fosse só uma mulher negra comum, sem crachá, sem respaldo jurídico? Eu teria sido levada para uma delegacia, exposta, humilhada, talvez processada, ou pior, talvez ninguém estivesse me ouvindo agora. Os deputados presentes não conseguiram esconder o desconforto. Muitos ali sabiam que episódios como esse eram diários, só que dessa vez o sistema tinha errado com a pessoa errada. Ao fim da audiência, Marina Lopes se aproximou. Você está preparada para o que vem? A loja vai tentar te desacreditar. Vão vasculhar tua vida. Eles que tentem, respondeu Clarice. Eu não tenho medo de ser exposta. Medo eu tive quando vi um homem grande com uma mão na minha frente e uma acusação vazia na outra. No dia seguinte, a Defensora Pública Geral de São Paulo entrou com uma denúncia paralela contra a loja, baseando-se na Lei 14.532/2023, que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo. Pela primeira vez, uma promotora de justiça aparecia como vítima em um caso assim. A internet reagiu com intensidade. Enquanto milhares de pessoas apoiavam Clarice com hashtags como Ana não foi mal entendido e ela é promotora, uma parcela da população, sempre a mesma, tentava inverter a narrativa. Diziam que ela estava se vitimizando, que tudo virou racismo, que ninguém mais pode ser revistado. Clarice leu alguns dos comentários. Sabia que muitos deles vinham de perfis falsos ou pessoas que nunca enfrentaram o que ela viveu. Ainda assim, doía. Você vai dar entrevistas? Perguntou sua irmã Simone naquela noite. Por enquanto não. A justiça tem que vir antes da manchete. Mas no fundo ela sabia. Sua história já tinha passado do pessoal para o coletivo. Clarice não era mais apenas uma mulher negra humilhada em uma loja de luxo. Ela era o rosto da denúncia, o exemplo do que poderia ter acontecido com qualquer outra, mas que dessa vez foi enfrentado de frente, com nome, crachá e coragem. E a história ainda estava longe de terminar. Na manhã da terça-feira, o shopping Cidade Jardim estava cercado por câmeras. Carros de reportagem, cinegrafistas com coletes de emissoras e até influenciadores locais haviam aparecido para tentar captar imagens da fachada da Maison d'Or, a loja onde tudo aconteceu. Não era mais uma crise silenciosa. Agora era pauta nacional. Nos corredores, lojistas cochichavam, clientes olhavam de canto e a loja mantinha a porta fechada, para inventário, dizia um cartaz improvisado na vitrine. Enquanto isso, Clarice Menezes tentava continuar com sua rotina funcional. Estava no Fórum Criminal da Barra Funda quando recebeu uma ligação do seu chefe de gabinete. Clarice, a loja acaba de emitir uma nova nota oficial, bem diferente da primeira. Deixa eu adivinhar. Revisamos nossos protocolos? Mais que isso. Estão tentando marcar uma coletiva de imprensa para pedir desculpas publicamente e querem te convidar. Ela soltou um riso seco. Me convidar? Sim, querem que você esteja lá quando a CEO vier ao Brasil fazer o pronunciamento. Eu não vou me prestar a isso. Essa não é uma peça de marketing, é uma denúncia criminal. Eles querem a minha imagem para se limparem, não a minha voz. Eu imaginei que você diria isso. Só quis te manter informada. Ah, e outra coisa. O vídeo passou de 6 milhões de visualizações. Está entre os 5 mais compartilhados do Brasil hoje. Clarice desligou o telefone com um misto de exaustão e firmeza. Por mais que tentasse manter o foco, era impossível negar que agora sua vida não era mais a mesma. Onde passava, reconheciam. Uns ofereciam apoio, outros apenas olhavam como se esperassem uma postura de estrela da mídia. Mas ela não queria palco, queria consequência. Naquela noite, em sua casa no Alto da Lapa, Clarice foi surpreendida por um e-mail vindo diretamente do setor jurídico internacional da Maison d'Or.
O texto, em português formalíssimo, dizia: Prezada doutora Clarice Menezes, em nome da direção global da Maison d'Or, expressamos profundo pesar pelo ocorrido e assumimos integral responsabilidade institucional pelo episódio lamentável. Estamos iniciando um plano interno de reestruturação de treinamentos e protocolos de atendimento, com foco específico em questões de discriminação racial e respeito à diversidade. Além disso, gostaríamos de oferecer, de forma confidencial, um acordo de reparação simbólica e financeira caso a senhora deseje encerrar qualquer tratativa judicial. Clarice leu aquilo mais de uma vez. Eles não estavam pedindo desculpas de verdade. Estavam tentando comprar silêncio. Ela não respondeu. Encaminhou imediatamente o e-mail para seu advogado pessoal, Dr. Murilo Godoy. Isso configura tentativa de acordo extrajudicial disfarçada de retratação, disse ele ao telefone momentos depois. Se aceitarmos, o caso morre. E com ele, o precedente que poderia servir para outros casos. Então não aceitamos, Clarice respondeu. Esse caso não é só meu, e eu não vou deixar que ele termine numa transferência bancária. Enquanto isso, nas redes, o debate tomava outras proporções. Mulheres negras de todo o Brasil passaram a compartilhar suas histórias com a hashtag Enquanto Eu Comprava. Casos de humilhação, vigilância indevida, expulsão sem justificativa. Muitos parecidos, todos dolorosamente reais. Clarice lia alguns relatos antes de dormir. Sentia que algo maior estava se formando. Na quinta-feira, foi convidada para participar de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores de São Paulo, organizada por entidades do movimento negro, juristas, coletivos de mulheres e parlamentares progressistas. O tema: Racismo institucional no setor de comércio e serviços. A audiência foi lotada, gente em pé nos corredores, câmeras ao fundo, cartazes dizendo a cor da pele não define caráter e Clarice por todas nós. Mas não era heroísmo o que ela sentia, era cansaço. Quando chegou sua vez de falar, ela não leu nada. Falou com a voz do que estava atravessado há anos. A loja me seguiu, a loja me acusou, a loja tentou me calar com um e-mail. Mas a loja só fez tudo isso porque achou que podia, porque tem certeza, todos os dias, de que mulheres como eu não têm poder. E mesmo com tudo que tenho, meu cargo, minha formação, minha função pública, precisei de um vídeo para ser levada a sério. Pausa. Agora, imaginem quem não tem nada disso. Quantas são humilhadas, levadas para delegacias, julgadas por câmeras de segurança e por funcionários que agem como justiceiros? Esse sistema não quer retratação, ele quer silêncio. Ao final, foi aplaudida de pé. No dia seguinte, a loja retirou do ar todos os perfis oficiais nas redes sociais. Em nota interna distribuída pela imprensa, foi informado que a gerente envolvida foi desligada a pedido e o segurança foi transferido. Nenhuma menção a racismo. Clarice suspirou. Eles ainda estavam tentando contornar, mas agora havia algo que eles não controlavam: o movimento. Na semana seguinte, uma decisão inédita da Defensoria Pública foi anunciada. Seria criado um canal direto de denúncias de racismo em espaços comerciais, com prioridade de atendimento e possibilidade de responsabilização civil e criminal imediata. Clarice foi convidada para integrar o grupo de juristas que auxiliaria na construção do protocolo. Ela aceitou. Na mesma semana, sua história foi incluída em uma série de reportagens da TV Cultura sobre racismo estrutural. Ela participou sem estardalhaço, sem maquiagem de estúdio. Sentada numa cadeira de madeira, com os cabelos presos e uma camisa social azul clara. Eu não quero que me vejam como símbolo, disse para a câmera. Quero que me vejam como aviso, porque tudo o que aconteceu comigo acontece com outras pessoas todos os dias. A diferença é que, dessa vez, alguém gravou.
O repórter perguntou se ela se arrependia de ter enfrentado. Ela olhou firme, sem hesitar. Eu me arrependeria se tivesse ficado calada. Mas mesmo com todo esse avanço, Clarice ainda sentia a inquietação que não deixava dormir. Não era só o que fizeram com ela, era a certeza de que fariam de novo, com outra, e de novo, e de novo. E foi por isso que ela tomou uma decisão, talvez a mais difícil. Na sexta-feira, entrou em contato com uma ONG de apoio a mulheres negras vítimas de discriminação. Pediu para se reunir com algumas delas. Não como promotora, mas como mulher que sabe o que é ser tratada como suspeita só por existir. Na reunião, uma jovem de 23 anos, chamada Giovanna, contou que havia sido retirada de uma loja por uma acusação parecida, mas que, por medo, nunca denunciou. Clarice segurou a mão da jovem. Você não precisa mais ter medo. Eles é que deveriam ter, porque agora a gente está falando. E quando a gente fala, eles perdem o controle da história. Essa era a semente. E Clarice estava decidida a plantar muitas. Na semana seguinte ao caso, Clarice Menezes já não era apenas promotora de justiça. Era referência. Era nome em manchete, rosto em reportagem e símbolo, mesmo sem querer, de uma luta antiga. Mas ela sabia que toda visibilidade tem um custo e que manter a dignidade em meio ao furacão exige mais força do que a maioria imagina. Ela seguia indo trabalhar todos os dias. Entrava no fórum com a mesma postura de sempre. Falava com colegas de igual para igual, mas percebia o novo peso nos olhares. Um misto de respeito, admiração e desconforto. Como se sua presença agora carregasse um lembrete que muitos preferiam não encarar. O racismo não escolhe o quão alto você chegou. Naquela sexta-feira à tarde, Clarice foi convidada para uma roda de conversa no auditório de uma escola pública na zona leste de São Paulo. O evento era pequeno, parte de um projeto de educação antirracista, e quem a convidou foi uma professora que acompanhava seu trabalho há anos. No começo, ela hesitou. Não queria ocupar o espaço de outras vozes, mas a professora insistiu. Eles precisam ver alguém como você, Clarice. Precisam entender que não estão loucos, que não estão sozinhos. Clarice foi. O auditório estava cheio de estudantes do ensino médio. Meninas negras com tranças coloridas, meninos com camisetas de time, olhos atentos, celulares discretamente apontados para registrar. Quando Clarice entrou, ninguém aplaudiu, mas também ninguém desviou o olhar. Ela ficou em pé por um momento, depois se sentou num banco simples de madeira. Eu não vim aqui contar uma história bonita, começou. Eu vim aqui contar a verdade. Silêncio absoluto. A verdade é que eu fui acusada de roubo, porque sou negra. Porque entrei numa loja de luxo sem ninguém ao meu lado, com uma bolsa simples e um rosto que não combina com o que eles esperam ver nesses lugares. Ela contou tudo. A abordagem, o constrangimento, a reação, o vídeo, a tentativa de silêncio com dinheiro. Mas não como alguém que busca aplauso, como alguém que carrega uma dor antiga. E se eu não fosse promotora? Se eu fosse só mais uma mulher, como tantas aqui? Será que eu teria voltado para casa com dignidade? Ou teria virado mais um número nas estatísticas que ninguém quer olhar? Um garoto na primeira fileira levantou a mão, tímido. E agora? A loja vai ser punida? Clarice olhou para ele e depois respirou fundo. Talvez. Mas o mais importante é o que vem depois. Porque não basta punir uma loja. É preciso mudar o que ela representa. Mudar a forma como a sociedade enxerga a nossa presença em espaços de poder, de consumo, de escolha. Outra menina perguntou: você não tem medo de que isso te atrapalhe na carreira? Dessa vez, ela sorriu. Medo eu sempre tive. Desde a faculdade, quando diziam que eu era bem articulada para uma cotista. Desde o primeiro júri, quando um advogado perguntou se eu era estagiária. Medo não é novo. Mas agora, ele não manda mais em mim. Ao fim da conversa, um grupo de alunas a cercou.
Uma delas, com 15 anos e olhos marejados, disse baixinho: "Eu nunca tinha visto uma promotora negra antes." Clarice segurou a mão dela com firmeza. "Agora você viu. E espero que um dia, quando for você ali na frente, alguém também diga isso para outra menina." Na segunda-feira, o caso de Clarice entrou oficialmente no inquérito do Ministério Público Estadual. A denúncia incluía injúria racial, abuso de autoridade e constrangimento ilegal. Mas Clarice não comemorou. Ela sabia que o processo judicial seria longo, arrastado, cheio de burocracias e tentativas de abafamento. O que realmente a moveu foi outro convite que recebeu naquela mesma semana: integrar a Comissão Nacional de Combate ao Racismo no Comércio e na Prestação de Serviços, ligada à Secretaria de Justiça e Cidadania. Era uma iniciativa inédita, impulsionada em boa parte por sua denúncia pública. Ela aceitou, mas com uma condição: quero que as escutas da comissão incluam mulheres pretas comuns. Gente que vive isso todo dia, sem câmera por perto, sem crachá, sem defesa. A resposta foi um sim firme. Ela estava transformando um episódio de dor em política pública. E era só o começo. Num domingo tranquilo, Clarice saiu cedo para caminhar no Parque Vila Lobos. Tentava retomar um pouco da rotina anterior, mas sabia que nunca mais voltaria a ser exatamente quem era antes daquela tarde na loja. Sentou-se num banco debaixo de uma árvore. Pegou o celular. Havia uma nova mensagem de Giovanna, a jovem que ela conheceu na ONG dias atrás. "Doutora Clarice, me matriculei na Faculdade de Direito. Obrigada por ter me mostrado que dá para resistir com a cabeça erguida." Clarice leu a mensagem mais de uma vez. Depois, fechou os olhos, respirou fundo e deixou que a brisa da manhã levasse um pouco do peso daquela jornada. Essa história não termina com vingança, nem com um pedido de desculpas televisionado. Ela termina com um passo adiante, com uma mulher que se recusou a ser silenciada, mesmo quando tudo ao redor pedia silêncio. Clarice não queria ser símbolo, mas virou referência, porque não basta abrir portas. É preciso mantê-las escancaradas para quem vem depois. Se você já foi seguido dentro de uma loja, tratado como ladrão por causa da sua cor, da sua roupa, do seu cabelo, saiba, você não está sozinho. E sua voz importa. Sua indignação tem valor. Fale, denuncie, organize-se e inscreva-se no canal para mais histórias que revelam a verdade que muitos tentam esconder. Porque enquanto houver silêncio, o racismo continuará sendo o cliente preferido da impunidade. Mas juntos, a gente muda isso, palavra por palavra, história por história.